Bom dia, irmãos. O Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus continua promovendo o estudo da Palavra de Deus durante esse período em que as atividades coletivas no templo estão suspensas. Hoje, para facilitar a nossa gravação, nós vamos dividir o nosso estudo em 5 blocos menores. Nós iniciamos no mês de fevereiro uma série de estudos nos profetas menores. E nós já estudamos então os profetas Oséias, Amós, Jonas, Sofonias, Miqueias, Naum e Abacuque. E na próxima semana, para os irmãos já irem se preparando com a leitura, nós vamos estudar o livro do profeta Ageu. E hoje eu quero iniciar com uma pergunta para reflexão. Qual é a sua atitude quando alguma coisa ruim acontece com alguém de quem você não gosta? Bom, eu pergunto porque tem algumas pessoas que pulam de alegria, fazem festa, soltam fogos, etc. Outros, um pouco mais tranquilos, talvez apenas digam assim: bem feito. Ele pagou na mesma moeda, né? Aqui se faz, aqui se paga, alguma coisa assim. Pois bem, de certo modo, essa é uma das questões centrais da mensagem do profeta Obadias, que é quem nós vamos estudar hoje. Obadias é mais um daqueles personagens bíblicos de quem nós temos pouquíssima informação. O que nós sabemos sobre ele, por exemplo, que o seu nome significa servo de Yahvé ou adorador de Yahvé. Mas esse nome era um nome relativamente comum no meio judeu. Existem pelo menos 12 pessoas com esse nome apenas no Antigo Testamento. Por exclusão, nós podemos também saber a época em que ele escreveu. Ele trata da destruição de Jerusalém como um fato que já havia acontecido, enquanto que a destruição de Edom, ele trata como um evento ainda futuro. Sendo assim, o seu escrito está limitado entre os anos 586, o ano da queda de Jerusalém, e o ano 553, que foi o ano da queda de Edom. Portanto, seria na primeira metade do século VI a.C. Nós podemos também presumir que ele era um profeta de Judá, o reino do sul, pois nessa época o reino do norte de Israel já também não existia mais. Podemos ainda presumir, pelo próprio texto, que ao escrever ele estava em Jerusalém, visto que os babilônios deixaram ali algumas pessoas. Eles não levaram todo mundo para a Babilônia, mas quem eles deixaram, especialmente as pessoas mais pobres e as pessoas do campo, os lavradores. O profeta Jeremias escreveu o seguinte: mas dos mais pobres da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Isso está em Jeremias 52:16. Antes de examinarmos esse texto do profeta, que é o menor dos textos do Antigo Testamento, nós vamos voltar um bom tempo e relembrar a história bastante conhecida de 2 irmãos na Bíblia. Esses 2 irmãos são Esaú e Jacó. Abraão, o grande patriarca dos hebreus, junto com a sua esposa Sara, foi pai de Isaque. Mais tarde, Isaque casou-se com Rebeca e eles tiveram 2 filhos gêmeos. Esaú era o mais velho, porque saiu primeiro. Era, portanto, o herdeiro principal e também aquele que haveria de herdar a bênção paterna e seria o continuador da linhagem da família de Abraão. Lá no livro do Gênesis, nós lemos que Isaque amava Esaú, mas a mãe Rebeca preferia Jacó. Eu não vou aqui entrar em maiores detalhes porque a história é bastante conhecida. O fato é que Rebeca e o seu filho Jacó tramaram para que Jacó recebesse a bênção paterna no lugar de Esaú. E antes disso, o próprio Esaú havia vendido o seu direito de primogenitura para Jacó
por um prato de cozido. Bom, desse jeito, Jacó se tornou o principal herdeiro do seu pai Isaque e também recebeu a principal bênção do seu pai, embora fosse o filho mais novo. Bom, feito isso, naturalmente Esaú se tomou de dores, tomou de ódio pelo seu irmão e resolveu que iria matá-lo. Para que isso não acontecesse, a Rebeca então enviou Jacó para longe, para a Mesopotâmia, para onde moravam os seus pais, os seus avós. Jacó ficou lá cerca de 40 anos, nesse período ele casou-se com 2 mulheres, teve filhos e já estava então voltando para a terra de Canaã. E ele voltou com muito receio, com muito medo, ainda do seu irmão Esaú, mesmo que já tivesse se passado esses 40 anos. Mas, por incrível que pareça, e por, vamos dizer assim, obra e graça de Deus mesmo, ele foi recebido de forma amistosa pelo seu irmão Esaú. Na verdade, naquele momento, os irmãos se reconciliaram, se abraçaram, se trataram bem, e parecia que os problemas tinham acabado naquele momento. Infelizmente, os povos que descenderam de Jacó e de Esaú, na verdade, nunca se entenderam. Jacó foi o patriarca dos hebreus e Esaú foi o pai dos edomitas, ou idumeus. Quando os israelitas voltavam para Canaã, depois de terem sido libertos do Egito, liderados por Moisés, eles, para chegar na terra de Canaã, desejaram atravessar o território de Edom. Mas eles foram impedidos com bastante violência. Então o Senhor ordenou que eles se desviassem da terra de Edom, porque a terra de Edom não faria parte dos territórios conquistados por Israel. Quando Josué fez a distribuição das terras entre as tribos de Israel, a terra dos edomitas então não foi incluída. Isso por ordem do próprio Deus. Mas, quando chegou a época dos reis, o rei Saul realizou campanhas militares contra os edomitas. Saul, então, tomou o reino de Edom, pelejou contra os seus inimigos. Isso está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, verso 47. E diz, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, Amon e contra Edom também. Ou seja, Saul lutou também contra os edomitas, descendentes de Esaú. Davi, na sua época, subjugou os edomitas. E nesse processo, muitos edomitas foram mortos. O texto bíblico diz que Joabe, que era o general de Davi, lutou por 6 meses contra Edom e destruiu quase todos os homens de Edom. Os que conseguiram fugir se refugiaram no Egito e mais tarde trouxeram problemas para Salomão, pela liderança de um general chamado Haddad. Passou-se bastante tempo, na época do rei Josafá, que era um dos filhos descendentes de Davi, os edomitas se reuniram com os amonitas e os moabitas para lutar contra o reino de Judá. Mais tarde, um pouco ainda, o rei Amazias suprimiu uma revolta dos edomitas e matou milhares de edomitas num lugar chamado Vale do Sal. Os edomitas então ficaram enfraquecidos durante muito tempo. Porém, o rei Acais, na sua época, teve uma fraqueza militar e com isso levou os edomitas a fazer incursões no território de Judá e inclusive levaram alguns prisioneiros dentre os israelitas. Bom, todos esses fatos levaram a um ódio recíproco entre os judeus e os edomitas, ou seja, os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Você, a essa altura, deve estar perguntando por que é que nós fizemos essa viagem histórica? Para isso, então, não deixe de assistir o próximo bloco do nosso estudo. De volta ao estudo do profeta Obadias, a razão por que no primeiro bloco nós levantamos os dados históricos sobre as hostilidades entre os israelitas e os edomitas
é porque a profecia de Obadias é principalmente contra os edomitas, os descendentes de Esaú. Então nós vamos examinar agora o texto bíblico. Abra sua Bíblia e mantenha sua Bíblia aberta no profeta Obadias. Os versículos 1 a 4 dizem o seguinte: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Esse é o primeiro aviso de Deus, por meio do profeta Obadias, a respeito da condenação de Edom. Assim diz o Senhor é uma fórmula profética bastante usada para demonstrar que a palavra que vai ser dada, embora tenha sido falada e escrita pelo homem, é palavra de Deus. O mensageiro não é o seu autor, mas é apenas o transmissor da palavra do próprio Deus. E o destinatário dessa vez é Edom. Antes de apresentar esse discurso divino, Obadias anuncia que Yahvé está recrutando as nações para guerrear contra Edom. Pela palavra de Deus, Edom, embora fosse uma nação pequena, e na verdade Edom de fato nunca foi um povo assim muito expressivo, mesmo dentro ali da sua região, mas eles eram dados ao orgulho e à soberba. Uma das razões para isso era a sua posição geográfica. Os edomitas viviam em uma região montanhosa, ao lado leste da Palestina, em uma altitude média de 1.500 metros acima do nível do mar. Para acessar algumas cidades de Edom, era preciso passar por um desfiladeiro estreito, o que tornava fácil a defesa do território contra os ataques de exércitos inimigos. Então essa localização privilegiada lhes dava uma sensação de segurança e de invulnerabilidade. Por isso, o Senhor coloca na boca dos edomitas a seguinte pergunta: quem poderá me jogar lá para baixo? Isso seria uma pergunta retórica para a qual não se espera uma resposta, mas mesmo assim o próprio Senhor responde. E ele diz: ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se existe uma coisa que Deus abomina, essa é a soberba, o orgulho. Ao contrário, o texto bíblico nos diz que um coração quebrantado e contrito, ele jamais despreza. Em Provérbios 15, 25, nós lemos que o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. E lá em Tiago 4,6, nós lemos o seguinte: ele dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Obadias faz também um segundo anúncio, e esse anúncio agora é sobre a totalidade da destruição que virá sobre Edom. Lemos isso nos versos 5 a 7 do texto. Acompanhe comigo. Se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, e aí ele faz uma pausa e diz assim: como você está destruído. Então, não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos?
todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Nesse ponto, o profeta utiliza um tempo verbal que é conhecido como profético perfeito. Ele é caracterizado por falar de um evento futuro como se ele já tivesse acontecido. Assim como, por exemplo, Isaías fala sobre o Messias, quando ele diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, quando nós sabemos que o Messias só viria cerca de 600 anos mais tarde. Porém, Obadias usa então essa linguagem. Ele diz assim, né? De modo geral, ladrões, quando invadem uma casa, eles dificilmente levam tudo que tem na casa. Geralmente eles deixam ainda alguma coisa, eles levam apenas o que lhes interessa. Obadias diz também assim, né? Os colhedores de uvas nunca colhem todos os cachos, até porque havia um mandamento do Senhor de que os ceifeiros deviam sempre deixar um pouco para os pobres virem atrás e colherem depois. Isso garantia a bênção do Senhor sobre os proprietários da vinha. Mas a mensagem de Deus para Edom era que a sua pilhagem seria completa, não ia sobrar nada. Os inimigos que iriam invadir Edom levariam todos os seus tesouros, até mesmo aqueles que estavam bem escondidos. O profeta aqui usa o nome de Esaú para representar toda a nação edomita. O profeta Jeremias também ele faz eco com Obadias nessa profecia, e nós lemos então em Jeremias 49, de 8 a 10, o seguinte: fujam, voltem, escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não deixariam ao menos alguns cachos? Se os ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder, está destruída a sua descendência. Há uma grande semelhança na profecia de Obadias e a de Jeremias. Mas o profeta Malaquias também faz uma declaração contundente a respeito dos edomitas. No capítulo 1, versos 2 a 4, ele diz assim: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O verso 7 da profecia de Obadias fala sobre a revolta dos aliados de Edom. Estes mesmos povos que haviam feito aliança contra os edomitas seriam os mesmos que iriam mais tarde expulsá-los das suas terras. A história nos fala que no ano 533 a.C., os babilônios guerrearam contra Edom, sendo que eles expulsaram os edomitas e mais tarde, na época do período persa, o território dos edomitas foi ocupado pelos nabateus. Essa referência do profeta Obadias que diz assim, os mesmos que sentam na sua mesa, refere-se ao fato de que, naquela época, os acordos, os pactos, geralmente eram selados durante refeições. Isso nos faz lembrar o texto do Salmo 41:9, que diz assim, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Os edomitas
estavam sendo duramente condenados pelo Senhor por meio do profeta Obadias. E se você quiser saber as razões para esse julgamento tão severo, não deixe de assistir o próximo bloco. Vamos examinar agora os motivos por que o Senhor estava anunciando uma condenação tão severa contra os edomitas. A partir do verso 8 até o verso 15, nós vamos ler as acusações que o Senhor estava levantando contra Edom. Vamos ao texto, diz assim: naquele dia, diz o Senhor, eu destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Já no final do verso 7 e agora no início do verso 8, há uma referência ao fim da sabedoria de Edom. Os moradores de Temã, que era uma das cidades edomitas, eram famosos por sua sabedoria. Lá em Jeremias 49:7, nós lemos a respeito de Edom o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? E também nós sabemos, na leitura do livro de Jó, que um daqueles seus amigos e pseudo-consoladores era Elifaz o Temanita, ou seja, ele era um edomita. Bom, mesmo com toda essa sabedoria ao seu lado, Edom vai cair. Esse é o anúncio. Não haverá mais sabedoria em Edom. Não haverá mais a menção da sabedoria que vem de Temã. E, da mesma forma também, a valentia e a destreza dos soldados edomitas não vão valer mais de nada, pois eles serão conquistados sem que haja reação eficaz. Pois bem, até esse momento, Obadias ainda não havia falado a respeito dos motivos que estavam levando a esse julgamento tão contundente. E é exatamente isso que vem a seguir. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre, diz o Senhor. Temos aqui uma referência à maneira violenta com a qual os filhos de Esaú, ou melhor, o próprio Esaú planejou, na época em que eles ainda viviam, matar o seu irmão Jacó. E da mesma forma os edomitas agiram quando os babilônios invadiram a terra de Judá. Em vez de correr para ajudar os seus irmãos, eles não apenas se alegraram com a destruição de Jerusalém, como também até ajudaram os babilônios
a cercar a cidade. No Salmo 137, versículo 7, nós lemos assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Os atos de violência de Edom contra Judá são enumerados nos versos 12 a 14. Primeiro, eles tripudiaram sobre a nação de Judá. Segundo, eles ajudaram na pilhagem de Jerusalém. E terceiro, eles capturaram e entregaram os que estavam fugindo para o comércio de escravos. Bom, Ezequiel também escreveu sobre esse episódio. Em Ezequiel 35:15, nós lemos assim: assim como você se alegrou quando a herança da casa de Israel foi arrasada, assim também farei com você. Você será arrasado, ó Monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele. Então saberão que eu sou o Senhor. A fórmula usada por Obadias aqui é: você não devia. A expressão é repetida 8 vezes em 2 versículos. E ele diz assim, então, olha, você não devia ter prazer na calamidade do seu irmão. Você não devia ter se alegrado com a desgraça de Judá. Você não devia ter falado de boca cheia, como quem diz, bem feito. Você não devia ter entrado pelos portões de Jerusalém, junto com os babilônios. Você não devia ter olhado com prazer para o mal que sobrevinha a Judá. Você não devia ter ajudado a pilhar os bens de Judá. Você não devia ter cercado os fugitivos. E você não devia tê-los entregue aos babilônios. Aparentemente, os edomitas eram bastante envolvidos no tráfico de escravos. Porque o profeta Amós, no capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Aparentemente, os edomitas eram mercadores de escravos. Pois bem, quando nós chegamos no verso 15, nós vemos uma promessa do Senhor de tratar os edomitas da mesma maneira como eles trataram os seus irmãos israelitas. Esse é um julgamento baseado na chamada justiça retributiva. Essa correspondência entre o castigo e o mal feito serve para demonstrar que o castigo é apropriado, justo e merecido. Durante esse período, o povo de Judá estava vivendo dias de cativeiro na Babilônia. Porém, em nenhum momento eles foram esquecidos pelo Senhor. No próximo bloco, nós vamos ver o que Deus estava anunciando por meio do profeta Obadias para os descendentes de Jacó. Deus nunca se esqueceu do seu povo Israel. Embora eles estivessem cativos na Babilônia, o Senhor usou o profeta Obadias para anunciar a sua restauração. Então vejamos, os versos 16 a 18 tratam de uma promessa de restauração para o povo de Deus. Antes, porém, existe uma promessa de que, a exemplo de Edom, todas as demais nações irão beber do cálice da ira de Deus. Vamos ler versos 16 a 18. Porque, assim como vocês beberam no meu monte santo, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha.
O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. De modo geral, os profetas falam a respeito das nações pagãs como inimigas de Yahvé, nações rebeldes, excluídas da aliança de Yahvé com seu povo. Sendo assim, para cada uma delas está destinada a ira consumidora do Senhor. A figura de beber no monte do Senhor, ou seja, embriagar-se com vinho, tem a ver com experimentar a dor e a destruição, e não com alegria, como seria de se esperar. O vinho em Israel era consumido em momentos de festa, de alegria, de celebração. Mas o vinho que as nações rebeldes irão beber é a ira de Deus. Isso encontra eco também no texto do Novo Testamento. Em Apocalipse 14:10 está escrito assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Em um certo momento, o próprio povo de Deus se rebelou e também teve de passar por essa experiência. Em Isaías 51:17 diz assim: acorde, acorde, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento, diz o texto de Isaías. Mas Jeremias também diz assim: peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações, as quais o Senhor tinha me enviado. Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis e as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias e de maldição, como hoje se vê. Mas antes que nós imaginemos que a ira de Deus não tem limites, há textos que afirmam que dentre todas as nações, as pessoas que quiserem poderão chegar até o Monte Santo do Senhor e desfrutar a comunhão com Deus e com o povo de Israel. É o caso, por exemplo, de Isaías 45:22, onde nós lemos assim: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Também no capítulo 4 de Miqueias está escrito assim: porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Observe que no verso 18, o profeta fala do Monte Sião como um lugar especial da habitação do Senhor para estar com seu povo e abençoá-lo. Aqueles que buscam a sua presença e o seu refúgio ficarão livres da ira vindoura, conforme Isaías 14:32, que diz assim: que resposta se dará então aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. Nós temos muitas provas de que as bênçãos de Yahvé também estavam à disposição de todas as nações. Já estudamos aqui a mensagem de profeta Jonas aos assírios e como aquele povo se converteu naquele momento. Salomão, na sua famosa oração de dedicação do templo, ele implorou ao Senhor da seguinte maneira: ele diz assim: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faze
tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como o teu povo Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Pois bem, Isaías, ele também escreve a respeito disso, no capítulo 2, verso 3, ele diz assim: muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Mas, quanto aos edomitas, por causa da sua ira contra o seu irmão Jacó, e por causa do seu orgulho e da sua falta de arrependimento, o profeta afirma que os israelitas serão restaurados e darão fim a Edom como nação, conforme também lemos em Ezequiel 25:14. Exercerei a minha vingança contra Edom, por meio do meu povo Israel, que fará em Edom a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. A figura aqui é muito impressionante. Os israelitas são comparados a uma chama de fogo, enquanto os edomitas serão como a palha seca, que é consumida muito rapidamente. Essa profecia teve o seu cumprimento durante o período dos Macabeus. A profecia de Obadias foi escrita para consolar o povo de Israel, mas essa profecia tem uma mensagem que ultrapassa as gerações e chega até nós com uma força muito grande. Para saber que mensagem é essa, não deixe de assistir o próximo bloco. Chegamos à última parte do nosso estudo e os últimos versos do profeta Obadias continuam tratando da restauração futura do reino de Israel. Versos 19 a 21 dizem o seguinte: os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os da Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse dos territórios dos cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. A profecia aqui afirma que os israelitas outra vez se reunirão, vindos dos lugares mais remotos para onde foram enviados, e tomarão posse novamente das suas terras, enquanto Edom irá desaparecer como nação. Esse retorno à terra prometida serve também como imagem da Nova Jerusalém, da qual fala o Novo Testamento, na qual um dia todos os remidos irão se alegrar e habitar ali. Em Apocalipse 3,12, nós lemos assim: ao vencedor farei com que seja coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A conclusão de Obadias fala do estabelecimento do reino de Deus sobre a terra, sobre toda a terra. Esse reinado, ele seria inaugurado com o ministério de Jesus na terra e será consumado com a sua maravilhosa volta em glória, conforme as palavras do próprio Jesus em Mateus 25:34, quando ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Agora eu preciso voltar à pergunta feita no início do nosso estudo. Qual é a sua atitude quando acontece alguma coisa ruim a alguém de que você não gosta?
Qual a lição que podemos tirar da atitude dos edomitas e do seu triste julgamento? A lição é que, assim como o Senhor nos ensina a amar o próximo e amar até mesmo o nosso inimigo, Ele também nos convida a perdoar e jamais nos alegrar com a desgraça de quem quer que seja. Quando morre um homem íntegro, nós devemos lamentar, porque as suas obras de justiça cessaram sobre a terra. Mas quando morre um homem ímpio, nós também devemos lamentar, porque ele não teve a atitude de arrependimento e de fé necessária para ser salvo. E, indo já para o final da nossa lição, eu gostaria de tratar aqui de 2 textos que são correlatos a essa profecia de Obadias. São 2 textos de Provérbios, e depois vou falar sobre um texto do próprio Jesus nos Evangelhos, que afirmam essa verdade que nós acabamos de falar de maneira incontestável. E esses devem fazer parte dos textos bíblicos que nós precisamos ter de cor. O primeiro está em Provérbios, capítulo 24, versos 17 e 18, que diz assim: quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. E também no capítulo 25 de Provérbios, versos 21 e 22, que diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. E agora, as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, de 43 a 45, estão, portanto, dentro do chamado Sermão da Montanha. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Durante essa semana, eu li uma frase muito interessante de Eleanor Roosevelt, e ela disse o seguinte: aprenda com os erros dos outros. Você não vai conseguir viver tempo suficiente para cometer todos por si mesmo. Nós aprendemos uma lição com o mau exemplo de Edom, mas devemos pedir graça de Deus para não repetir esses erros. Vamos continuar a aprender com a palavra de Deus. Vamos continuar a aprender com os bons conselhos de Deus. Deus continua sendo fiel para zelar e fazer cumprir a sua palavra. Que aprendamos então a lição. Um excelente domingo para todas as famílias. Deus os abençoe.